Bem, a gente viu, né, que o procedimento da farmacopeia, né, geral, então a gente faz isso tanto com amostra quanto com padrão. Vamos agora ver um exemplo prático, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que você pesou lá os 20 comprimidos e esses 20 comprimidos de paracetamol deu uma massa igual a 20 gramas. Mas você utilizou comprimidos de 750 miligramas. Então, quanto eu tinha de paracetamol nesses 20 comprimidos? Então, é só multiplicar 20 por 750, nós tínhamos 15 mil miligramas de paracetamol, que equivale a 15 gramas. Bem, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que saber quanto de pó que eu tenho que pegar. Então, a gente viu que a farmacopeia pede para a gente pegar o equivalente a 0,15 gramas de paracetamol no pó onde tem, né, o comprimido. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 agora. Então a gente sabe que em 20 gramas do pó, lá que a gente triturou os 20 comprimidos, nós temos 15 gramas da IFA, né, do IFA, do paracetamol. Em 0,15 gramas, né, eu quero 0,15, eu vou precisar quanto do pó? Então aqui nós precisamos de 0,2. Então, em 0,2 gramas do pó, eu vou ter o esperado a 0,15 gramas do meu princípio ativo. Então, vamos supor que na hora que você pesou lá o padrão, você não conseguiu pesar exatamente 0,15, ninguém vai ficar lá louco, psicopata, tentando pesar 0,15, 000, tá? Então, você pesou 0,1523, não tem problema, né? A gente pode fazer tranquilamente, né? Isso a gente vai botar na fórmula, a gente não vai ter erro nos cálculos. E vamos supor que você não pesou exatamente 0,2000, você pesou 0,2013. Não tem problema, você vai anotar a sua massa e vamos supor que você, né, fez lá todos aqueles procedimentos que nós vimos na aula anterior, que a farmacopeia, né, pede para fazer aquelas diluições, e aí você leu no espectrofotômetro e a absorbância da solução padrão, né, dessa solução padrão aqui, deu 0,254 e da minha amostra deu 0,260, né? Então ele já faz isso, ele quer que você justamente prepare uma solução padrão próximo do valor esperado da amostra, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora, né, fazer aqui os cálculos, né, para ver qual é a concentração real da minha solução. Então, veja bem, no procedimento a gente pegou lá, né, aqueles 0,1523, que é equivalente a 152,3 miligramas. Nós diluímos, né, para um balão de 200. E aí, quanto é essa concentração em miligrama por ml? Então, é só fazer essa regrinha de 3. 152,3 está para 200, assim como o ml está para X. Fazendo essa continha, nós temos uma concentração do padrão de 0,7615 miligramas por ml, daquele primeiro balão de 200 ml que nós preparamos. E da amostra, vou fazer a mesma regra de 3, tá? Se eu tenho aqui 0,20 está para 0,15, 0,23 está para X. Então, nós temos o que? Nós temos 0,151, que equivale a... aqui você tem, né, 0,151, que equivale a 151 miligramas por ml. Então, beleza, né? Já que a gente usou ambos para balões de 200. E aí, a gente vai agora fazer a continha para a gente ver, porque a gente precisa do valor teórico da amostra. Então, qual seria o valor teórico da amostra? 151 miligramas está para 200, tá? Assim como x miligramas está para 1. Fazendo a sua conta, o valor teórico da minha amostra, daquela primeira solução, é de 0,755 miligramas por ml. Bem, mas a gente tem que ver o seguinte, a gente pegou isso daqui, essas duas soluções, e leu no espectrofotômetro? Não. Se a gente fizer essa leitura, vai dar um valor muito alto, assim, o espectrofotômetro não vai conseguir ler, ele vai dar lá um erro e você não vai conseguir ler, porque essa concentração está muito acima da capacidade do espectrofotômetro. Então, a farmacopeia sugeriu que a gente fizesse diluições. Então, nós fizemos 2 diluições, né? Então, a gente diluiu a primeira vez por 10 vezes, a gente pegou 10 ml dessa solução e transferiu para um balão de 100. Então, nós tivemos a primeira diluição de 10 vezes e aí a gente repetiu. A gente pegou desse balão aqui, desse segundo balão, a gente pegou um terceiro, pegou 10 ml
e colocou no outro balão de 100 e diluiu mais 10 vezes. Então, para eu saber a fator de diluição total, é só multiplicar. Então, o fator de diluição total vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100 vezes. Então, isso aqui é 100 vezes mais diluído, que a gente leu algo 100 vezes mais diluído, e a gente leu aqui também 100 vezes mais diluído, porque a gente fez o mesmo procedimento que a gente seguiu pelo padrão, a gente seguiu para a amostra. Então, vamos lá. Então, qual seria, né, essa concentração real? Quanto foi que eu li de fato, tá? Quanto foi que a gente leu lá no espectrofotômetro? Então, é só fazer uma regrinha, né, as regrinhas de 3, né, que a gente teve ali, que a gente tinha uma solução de 0,7515 miligramas por ml, né, dividido pelo fator de diluição total. Então, nós diluímos 100 vezes. Então, a solução padrão que nós lemos no espectrofotômetro foi de 0,007615 miligramas por ml. Mas é tão ruim, gente, trabalhar com esse tanto de casa decimal, então a gente pode, para poder facilitar as nossas contas e não se confundir com o número de casas decimais, nós podemos trabalhar com miligrama por litro. Então, para eu sair de ml para litro, é só multiplicar por 1000. Então, eu posso, né, também dizer que aquela solução foi de 7,615 miligramas por litro. A mesma coisa com a amostra, né, o valor teórico da amostra, que foi ali, né, os 0,755 miligramas por ml, divide pelo fator de diluição, que é 100, então a minha amostra que eu li no espectrofotômetro, ela tinha uma concentração teórica estimada em 0,00755 miligramas por ml, ou eu posso expressar isso em miligrama por litro, multiplicando por 1000, ou 7,55 miligramas por litro, tá? E aí, a gente, né, tá ali com os valores das absorbâncias. Então, essas aqui foram as absorbâncias lidas no espectrofotômetro. Colocando na fórmula, né, aqui a gente, né, ambos têm que estar na mesma concentração. Essa fórmula funciona desde que tanto o padrão quanto a amostra esteja na mesma unidade de concentração. Então, se ambos estiverem na mesma unidade de concentração, aqui não precisa necessariamente ser miligrama por ml, pode ser miligrama por litro, pode ser a concentração que for mais conveniente para você trabalhar, desde que ambos estejam na mesma concentração. Tá? Então, fazendo aqui a substituição, o teor, né, percentual vai ser, a gente tem concentração, né, do padrão né, na unidade que a gente escolheu aqui. Então, qual foi a concentração do padrão? 7,615 vezes a absorbância da amostra, que a amostra foi de 0,260 vezes 100, para sair já em percentual, dividido, né, aqui pela concentração teórica da amostra. Então, a concentração teórica da amostra é 7,55 vezes a absorbância do padrão, que foi 0,254. Fazendo essa continha aqui, nós temos um teor, né, para essa amostra de 103,24%, tá? Então, isso é mais rápido do que fazer uma curva de calibração. Eu também vou mostrar para vocês fazendo uma curva de calibração. Então, esse é o método farmacopeico, vocês vão ver em muitas monografias esse tipo de metodologia. Então, o que está lá na farmacopeia? De especificação, contém no mínimo 95% e no máximo 105% da quantidade declarada de paracetamol. Então, ele tem o valor aqui, né? O valor aqui é de 103,24, 103,24, ele está dentro desse intervalo. Então, essa amostra, né, estaria aprovada, tá? Ou, a gente também tem vários macetinhos para trabalhar, né? Porque ali a gente viu que envolve cálculos de diluição, que a gente tem que saber fazer também, mas a gente tem essa possibilidade de usar as massas, tá? Então, voltando lá, né, que a gente viu lá que o peso total, que a gente pegou 20 comprimidos, que nesses 20 comprimidos nós tínhamos 15 gramas de paracetamol, fazendo a regrinha, né, nós tínhamos que pegar 0,2 gramas do pó, né, aí a gente, né, colocando os mesmos cálculos, que a gente pesou 0,1523 do padrão, da substância química de referência, e pesamos 0,2013 da amostra, aqui, né, as mesmas regrinhas que a gente fez aqui. Então, a gente tinha aqui 0,151, que era o valor teórico, né, o valor teórico da massa de paracetamol na amostra, tá?
E a gente, com as mesmas absorbâncias, né, do padrão e da amostra, a gente pode fazer essa conta de uma maneira mais simplificada, que ao invés de fazer todos aqueles cálculos de diluição que eu mostrei com vocês, simplesmente colocar a relação de massa, tá? Então, isso aqui foi um outro macete, é um outro caminho. Então, aqui eu posso colocar aqui, né, que o teor vai ser concentração do padrão, então eu posso colocar a massa do padrão. Quanto foi que a gente pesou do padrão? 0,1523 vezes a absorbância da amostra, que está aqui 0,260, vezes 100 para dar em percentual, dividido, ao invés de colocar a concentração teórica da amostra, eu vou colocar o peso padrão, o peso teórico da amostra, né, que foi de 0,151, vezes a absorbância do padrão. E aí, realizando todos esses cálculos, nós vamos encontrar o mesmo resultado, né? 103,24. Então, aqui é um macete que eu estou dando para vocês, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa ter muito domínio para utilizar os macetes. Então, por isso que é importante a gente conhecer a maneira, né, mais clássica de realizar esses cálculos, que é fazer todas as questões da diluição e dominar mesmo essa questão de diluição e transformação de unidade de concentração, tá? Então, aqui também, né, está dentro ali do teor entre 95 e 105, então a gente achou o mesmo resultado, só que agora a gente fez um cálculo muito mais simplificado, mas a gente precisa ter muito cuidado com esses cálculos e ter certeza que a gente está fazendo. E aí a opção também da curva de calibração, né? Então, a curva de calibração, como eu falei com vocês, vocês vão utilizar concentrações crescentes do padrão e vai fazer a leitura da amostra. Então, vamos supor que eu peguei o meu padrão, tá? Aquela mesma solução, e fiz uma curva. Então, ao invés de eu fazer aquela diluição lá de 100 vezes e ler, vamos supor que eu criei uma solução estoque, e dessa solução estoque nós fizemos diluições seriadas, tá? Então, vamos supor, eu peguei aqui a minha primeira solução, né? Eu pesei 152,3 miligramas num balão de 200 ml. Então, a minha solução mãe, ela tem uma concentração, né? Eu posso expressar isso em miligramas por litro, de 761,5 miligramas por litro. E aí já viu que essa solução não adianta você ler direto do espectrofotômetro. A gente precisa fazer as diluições. Bem, e aí a gente, né, propus aqui para vocês faixas de diluições. Então, vamos supor que eu peguei mais 5 balões para fazer 5 concentrações, né, 5 balões de 100 ml. No primeiro, eu peguei 0,25 ml dessa solução, completei para 100. No segundo, eu peguei 0,5, completei para 100. No terceiro, eu peguei 1, completei para 100. No quarto, eu peguei 1,5, completei para 100. E no quinto balão, eu peguei 2 e completei para 100. Então, aqui, né, a gente já está fazendo uma diluição, mais ou menos que a farmacopeia fez de 100 vezes, né? Só que direto, sem fazer uma etapa anterior. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro. Então, eu peguei o primeiro balão de 100 ml, né, peguei essa solução, pipetei 0,25, ou que equivale, né, provavelmente você vai pipetar isso numa pipeta automática, porque é um valor muito baixo para você não vai ter pipeta volumétrica de 0,25. Então, como a gente precisa de precisão, nós utilizamos uma pipeta automática. E aí você coloca lá para 250 microlitros. Peguei dessa solução estoque, e aí eu vou ter a concentração do meu primeiro balão, meu primeiro ponto. É simplesmente utilizar aquele velho macete, concentração inicial vezes o volume inicial, é igual a concentração final, que eu vou chamar de balão 1 vezes o volume final. Eu estou fazendo as diluições todas para balões de 100, tá? Eu quero saber as concentrações desses balões. O que está variando é o quê? É o volume inicial. Então, aqui, a concentração inicial vai ser sempre essa solução aqui, tá? Então, vai ser 761,5 vezes 0,25. Então, se aqui tem ml, aqui tem que estar ml. Se aqui tiver em microlitro, aqui também tem que estar em microlitro, para dar certo. Sempre está com as mesmas unidades, para vocês não confundirem. Então, aqui, por que eu não botei em microlitro? Porque o meu balão está expresso em ml. Senão, vai dar errado. Se eu botar aqui 250, vai dar um valor errado. Então, vai ser a concentração inicial desse balão concentrado, vezes o volume que eu tirei dele, que foi 0,25 ml, vai ser igual essa concentração que eu quero saber, vezes o volume final. Eu transferi isso para um balãozinho de 100. Então, tá aqui o balão de 100. Então, esse primeiro balão, a gente tem uma concentração de 1,90 miligramas por litro. Construí meu primeiro ponto. E aí, eu venho para o segundo ponto.
Meu segundo ponto, a gente já pegou o quê? Só está mudando esse volume aqui. Eu peguei agora meio ml. Peguei meio ml dessa solução, transferi para um balão de 100, ainda com a pipeta, né, automática, para eu poder pegar lá 500 microlitros. E faço a mesma conta, tá? Então, a concentração inicial é a mesma, vezes, agora o que mudou o volume inicial, então agora eu já peguei meio ml, igual a concentração 2, né, desse balão 2 que eu quero, vezes 100, ou seja, o balão aqui continua para 100. Então, nós temos o segundo balão com a concentração de 3,8 miligramas por litro. Vou agora para o terceiro. O terceiro, eu vou agora pegar um pouquinho mais, eu vou pegar 1 ml. Então, eu vou pegar 1 ml desse, transferir para cá, para o balão de 100, tá? Vou completar o volume. Então, vamos fazer a conta dele. Então, mudando aqui no cálculo, só vai mudar isso aqui, ó, que agora vai ser 1. E aí, a minha concentração do balão 3 vai ser de 7,60. O meu balão 4, aí eu vou pegar agora 1,5 e transferir, né? E completar meu volume para 100, e aí a mesma coisa. Então, aqui na fórmula só vai mudar o volume inicial. Então, aqui vai ser 1,5, e aí nós vamos ter uma concentração de 11,40. E o meu último balãozinho, eu vou pegar 2 ml. Então, eu vou pegar 2 ml daqui, transferir para cá, completo para 100, e aí eu vou substituir na fórmula aqui apenas o volume inicial que está variando, e esse valor vai me dar uma concentração de 15,20 miligramas por ml. Então aqui nós fizemos o quê? Uma diluição a partir de uma solução estoque. A gente preparou uma solução mais concentrada e fez as devidas diluições, e a gente encontrou aqui essas concentrações. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, cada um desses balões e ler no espectrofotômetro a absorbância. E aí você vai fazer essa leitura de absorbância e você vai construir aquela equação da reta, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem aqui? No balão 1, que eu peguei 0,25, eu tenho 1,9. Então, aqui a gente tem essa tabela, tá? Com as concentrações da solução 1, 2, 3, 4 e 5. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar isso aqui e vai ler no espectrofotômetro. Então, vamos supor que eu li no espectrofotômetro, tá? E a primeira aqui deu 0,08 a leitura, a segunda deu 0,13, o segundo deu 0,251, o quarto deu 0,388 e o quinto deu 0,563. E aí a gente vai plotar esses resultados na planilha do Excel, por exemplo, né, para gerar essa equação da reta. Então vamos fazer isso aqui no Excel. Vamos lá. Então aqui eu tenho, né, eu vou selecionar e aí eu vou colocar aqui os valores. Então, você colocou os valores aqui no Excel, você vai selecionar essas células e aí você vai aqui, ó, inserir gráfico de dispersão. Pronto, já gerou meu gráfico. Só o gráfico basta? Não. Agora a gente vai pedir aqui para o gráfico colocar a equação. O que eu mais quero aqui, gente, é a equação da reta, a informação primordial. Depois eu vou verificar a linearidade. Então você vai aqui, ó, você vai clicar em cima de um dos pontinhos e vai vir com o botão direito. No botão direito você vai colocar aqui, né, adicionar linha de tendência. Tá? E aí quando ele te der essa opção de adicionar a linha de tendência, a gente quer uma equação linear, então deixa aqui o linear, aí você pede para ele exibir a equação no gráfico e exibir o R quadrado, que é a minha linearidade. Então, nós temos aqui, ó, tá? Nós temos essa equação da reta. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Então, aqui, nós temos uma equação onde y é igual a 0,036x menos 0,0051. O meu R aqui é de 0,9915. O que significa esse R? Significa, né, a questão da linearidade. Quanto mais próximo de 1, mais linear é a minha equação e é o que a gente deseja. Então, normalmente, nós utilizamos nesse tipo de determinação, os R's que são satisfatórios, eles têm que ter um valor acima de 0,99. Abaixo disso, tipo 0,98, 0,97, eu não tenho uma boa correlação linear, ou seja, eu não posso confiar nessa equação, tá? E aqui, o que a gente tem no eixo X? Esse eixo X, gente,
são as concentrações, tá, da minha amostra, e o eixo Y é o que? É a absorbância, é o sinal analítico. Então a gente tem aqui essa equaçãozinha, né, que a gente pode formatar, colocar um título, dizer aqui quem é, né, o eixo X, o eixo Y. Então aqui eu posso, né, a gente vem aqui, títulos dos eixos dos gráficos. Então a gente vem aqui o eixo Y. Quem é o eixo Y? A gente vem aqui e escreve, né, para o gráfico ficar bonitinho, absorbância, eu posso abreviar. Quem é o eixo, né, o título do eixo X? Aí eu venho aqui e coloco, né, bonitinho, concentração em. Aí eu coloco a unidade de concentração que você utilizou. E aqui eu venho e coloco o título. A gente escreve bonitinho, curva de calibração do paracetamol. Então aqui, né, uma aulinha de Excel para vocês, tá? Pronto. Então aqui nós temos o nosso gráfico, né, gerado aqui na curva de calibração. Então, que é esse gráfico que está aqui, né? Eu quis mostrar no Excel, caso vocês, né, já não se recordem mais como é que faz isso. E aí a gente tem essa equação da reta, tá? E aí, vamos supor, né, que eu tenho lá a minha amostra, né? Eu peguei uma amostra qualquer e fiz os procedimentos, né, de diluição. Então aqui nós temos aquela mesma amostra de 0,151 e vamos supor que uma outra amostra deu aí uma absorbância de 0,280. Vamos colocar isso na curva. Então aqui nós temos a equação, nós já vimos que é só substituir esse 0,280 vai ser o Y e nós queremos saber o quê? Saber quem é esse X, quem é esse X, quem é a concentração. Então fazendo aqui a continha, né, colocando aqui, né, aqui já organizando a equação, nós temos um valor de 7,63 miligramas por litro, porque a minha equação foi construída em miligramas por litro, então eu tenho que respeitar isso. Mas se eu precisar de outra unidade, é só fazer a conversão, tá? E aí a gente achou 7,63 miligramas por litro, mas a gente tem que lembrar que a gente diluiu aquela amostra 100 vezes, então essa amostra, multiplicando pelo fator de diluição, que a gente fez aquelas duas diluições, deu 763 miligramas por litro. E aí, qual seria o valor teórico, né, que pra gente colocar na fórmula? Então, a gente tem aqui 151 está para 0,2, né, que a gente diluiu em 200 ml, que equivale a 0,2 litros. Em 1 litro, você tem lá X miligramas. Fazendo essa continha, você tem 755 miligramas por litro, tá? Que aí dividindo pelo fator de diluição total é 7,55. Então, gente, o valor teórico é esse daqui, para a gente botar na fórmula. Então, o que eu esperaria? Então, aqui é a expectativa, é o valor teórico, que a gente já fez essa conta antes da minha amostra, e aqui é o valor real, tá? Que a gente vai depois colocar ali em miligramas, né? Lembrar que tem que dividir pelo fator de diluição, tá? Então, aqui é dividido pelo fator de diluição, então nós temos que 7,55 está para 100%, porque 100%, gente, é o valor, né? Isso aqui seria o que seria o valor teórico. O meu valor teórico é o meu 100%. 7,63, que é o valor de real, está para X. Então, essa conta aqui vai dar 101,1%, tá? Que também, se eu utilizar aqui, se eu não fizer a conta lá do fator de diluição, se eu utilizar lá aquele 755 e 763, vai dar o mesmo resultado, tá? E aí a gente vê aqui na amostra, o que é que ele fala lá nos comprimidos de paracetamol, vai conter no mínimo 95% e no máximo 105%. Então, essa amostra, né, da gente aqui, eu peguei aqui uma outra amostra que deu lá uma absorbância de 0,280, tá? Ela está dentro dessa faixa, entre 95 e 105. Então, ela está aprovada. Bem,
Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, né, de alguns outros exemplos de curvas de calibração.